Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Entrando aqui ao vivo no Instagram. Satisfação encontrar vocês aqui. Vou pedir aquela tradicional gentileza de sempre, se puderem me confirmarem se está tudo ok com imagem e som. O pessoal já está chegando aqui, Expedito, Daim Pessoa, Cláudio, tudo jóia? Boa noite, olha lá o Abreu Ronaldo, tudo jóia? Excelente aí, obrigado aí por já estarem conosco. Obrigado, Ofélia também entrando aí, bacana, muito obrigado. E o Carlos Martins também se juntou a nós, obrigado Carlos, Expedito, boa noite. Isso aí pessoal, bacana, estou feliz em reencontrá-los, vários aqui reencontrá-los, outros que estão chegando agora no canal, encontrá-los, obrigado aí pela participação. Puderem só me dar um ok aqui se estão me ouvindo bem e me escutando bem e me enxergando bem aqui no vídeo, se imagem e som tá tudo bacana. O Carlos Martins também bacana, olha lá, o Carlos de São Paulo bacana, também o Alexandre, excelente meus caros. Bahia presente, lá o Cristiano, que legal Cristiano, excelente, obrigado aí por compartilhar conosco aí sua localização. Como é que tá aí? Tudo bem? Excelente, a Ofélia me deu ok, fico tranquilo que vocês estão conectados aí comigo. Obrigado, excelente. E pessoal, como é que estão os leilões de imóveis? Como é que estão aí a jornada de arrematação de vocês? Estão se sentindo cada vez mais seguros e seguras? Estão conscientes aí com a estratégia? Tá tudo claro? Claro, evidentemente que as dúvidas vão aparecendo, como nós compartilhamos aí no e-mail e no nosso canal lá do Telegram. Natural que à medida que vocês vão evoluindo e consumindo mais material, assistindo, enfim, as dúvidas naturalmente vão surgindo. E é para isso que nós estamos aqui. E esse nosso encontro, antes acontecia semanalmente lá no canal do YouTube, onde tem, enfim, inúmeras lives feitas, né, sempre às quintas-feiras, e aí nós passamos agora o encontro para o Instagram. Então é aqui que nós vamos trazer as discussões, tirar as dúvidas de vocês, e vamos lá aqui. O Abreu Ronaldo já coloca um apontamento, os leilões dos lances estão muito altos e próximos da avaliação. Obrigado aí pelo comentário, já vamos começar respondendo aqui, pessoal. Hoje o objetivo é tirar dúvidas de vocês, trazer todas as perguntas e respostas para vocês saírem daqui mais ricos, mais, enfim, providos de informação e de respostas para os seus anseios. Então o Abreu Ronaldo falou o seguinte, os lances estão subindo muito. Eu tenho realmente ouvido isso de vários dos players, vários dos arrematantes, das pessoas que estão buscando imóveis em leilão. A questão é que realmente o mercado, principalmente o mercado de imóveis residenciais, ele mostra um aquecimento. Eu já falei isso em outros encontros, mas vale sempre enfatizar, em razão de duas circunstâncias, principalmente em razão da pandemia, porque além das pessoas morarem nas suas casas, agora elas trabalham nas suas casas, então o imóvel passou a ser mais valorizado ainda, e em razão da queda da taxa de juros, da taxa Selic. Isso fez com que muitos investidores e pessoas buscassem outras alternativas diferentes do mercado imobiliário tradicional. Então, de fato, tem muita gente chegando no mercado de leilões e essas são as duas principais causas do aquecimento e dos lances que acabam subindo. O Paulo Rogério postou aqui, boa noite, eu estou participando dos leilões, mas nenhum dentro da margem planejada. Obrigado, Paulo, por compartilhar conosco aí a sua realidade. Isso aí é bom. Claro que a gente deseja que você faça excelentes compras, excelentes negócios e concretize, enfim, as arrematações, mas se passou do teu limite, ali do teu número que você estipulou, deixa de lado, não tem problema, isso não pode ser interpretado como uma derrota, ou enfim, como algo negativo, de maneira nenhuma. Segue o jogo, vamos olhar outras oportunidades, você seguiu o que você definiu previamente, então respeitou o teu limite financeiro, perfeito, isso está correto, é exatamente o que nós recomendamos, não extrapolar para depois, eventualmente, ou não se arrepender, ou ficar aí, enfim, desconfortável com a compra que às vezes acaba extrapolando a tua margem que você designou antes.
Então, esse é um ponto muito conversado, né? E como no leilão, mesmo no leilão eletrônico, né? Que no leilão eletrônico pode ser que você tenha um pouco menos da influência do quesito emoção, se comparado o leilão eletrônico com o leilão presencial, uma vez que no presencial existe aquele calor humano, você olha as outras pessoas levantando a mão, ou a plaquinha, dando os lances, e aquela briga fica mais visual, assim, né? Mas no eletrônico, você não tem esse contato humano, então pode-se dizer eventualmente que o calor humano dessa maneira ele é menor, mas a intensidade, a busca, a procura e a publicidade, a democracia do sistema, né, eletrônico, ela é muito saudável para todos, então eu vejo com olhos positivos isso. Agora, isso lógico que facilita novos entrantes aí, novas pessoas que às vezes não teriam condições de se deslocar fisicamente para ir ao fórum, por exemplo, ou para ir ao auditório, ao escritório do leiloeiro para dar o lance naquele exato dia, porque ela só poderia fazê-lo online. Então, para essa pessoa, facilitou enormemente. E para muitos outros, né? Lógico, porque hoje você consegue consultar os leilões e os editais previamente na internet, do conforto aí da sua casa, do seu escritório. Então, isso realmente é muito positivo. Alguns fazem a leitura de que isso traz mais pessoas, naturalmente traz, é lógico, isso é evidente. Mas é um conforto, né? Uma facilidade que ela é democrática, ela é aplicada para todos indistintamente. Todo mundo que tem acesso à internet, tem um celular, um computador, consegue se aplicar, se cadastrar e dar seus lances. Ainda mais agora, né, em tempos de pandemia e aí no pós-pandemia, ainda pós-pandemia, a tendência é de que esses leilões eletrônicos eles sejam cada vez mais frequentes do que os presenciais. Isso com certeza absoluta. Obrigado aí para o pessoal que está chegando. Estou vendo aqui o pessoal colocar, o Maurício, obrigado. Fabrício Francis, Imóveis Laguna, lá, bacana, Imóveis Laguna, obrigado aí por compartilhar uma boa noite aí com todos nós. A Renata, 2201, também chegou. Obrigado, Renata. Contem aí para nós as suas dúvidas. Nós temos aqui sempre uma recomendação muito importante, que pode parecer num primeiro momento básica às vezes, mas nem sempre é. Refere-se ao perfil do arrematante. Vou falar disso, mas deixa eu só ler o comentário aqui do Moacir Húngaro. Caso de bem imóvel, vamos lá, obrigado Moacir, ele falou, caso de bem imóvel residencial, se no edital consta os débitos, eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto IPTU e impostos. O que mais pode haver de débitos? Obrigado aí Moacir pelo comentário. Então, o edital de leilão, ele é um dos documentos, né, um dos conteúdos que você precisa acessar previamente. Existem outros. Esse edital de leilão, primeiro ponto, né, que eu sugiro verificar, ele é de um leilão judicial ou extrajudicial? Uma outra dica importante para você é verificar o seguinte, esse imóvel é rural ou urbano? Se ele for urbano, por exemplo, um apartamento, né, que o exemplo ele fica mais fácil, mais nítido aqui. Porque apartamento você tem a dívida condominial. Eu sugiro que você verifique se existe algum débito condominial atrelado ao imóvel. Embora esse texto do edital ele esteja protetivo no que tange a pessoa do arrematante, que ele fala que ele vai assumir, mas não vai assumir, na verdade, né? Deixa eu só voltar aqui no seu texto. Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto IPTU e impostos. Quer dizer, se existir débitos de natureza condominial, você tem um texto aí em seu desfavor, certo? Outro ponto importante a ser considerado é a legislação que diz, né, que uma vez você arrematando o imóvel, as dívidas atreladas ao imóvel, ela se transfere à pessoa do novo adquirente. Um outro ponto também importante para você ter consciência refere-se à jurisprudência, embora talvez você, não sei se você é advogado ou não, mas eu vou falar de uma maneira bem objetiva aqui. Existem dois entendimentos, né, na jurisprudência. Aquele que diz que o imóvel arrematado em leilão ele sai completamente quitado para o arrematante, isso para quem entende que a arrematação é uma aquisição de natureza originária. Tá? Então, por que o termo originário? Porque dá uma nova origem, uma nova vida para o imóvel e o passado se apaga no que tange ao arrematante. Já para os adeptos da jurisprudência que defende que é uma aquisição de natureza derivada,
Sim, os débitos são transferidos para a pessoa do arrematante. E esse é o entendimento majoritário. Eu gostaria de estar te falando o contrário, mas estou compartilhando com você como a jurisprudência se comporta na sua maior parte, na sua maioria, certo? O que é jurisprudência? É o conjunto das decisões. Existem mais juízes decidindo que a arrematação é uma compra de natureza derivada, ou seja, que os débitos se carregam para a pessoa do arrematante, mas não 100% das vezes. Esse é o entendimento no que tange à jurisprudência. Só que você precisa verificar no leilão que você está comprando se o produto da arrematação vai ser direcionado para quitar esses credores. Por exemplo, prefeitura e condomínio. Porque se ele for suficiente para quitar e não houver outros credores na frente do condomínio do IPTU, você sai com o imóvel quitado. Legal? Rogério mandou uma boa noite aqui. Obrigado, Rogério. Obrigado. O Moacir colocou judicial, então é importante checar a matrícula, importante checar o edital, checar o processo no qual o imóvel está indo a leilão, verificar também, embora o edital esteja te protegendo no que tange aos débitos fiscais, mesmo assim é interessante você ter consciência de qual o valor dos débitos, ok? Obrigado aí, se tiver alguma dúvida, coloca de novo pra gente. O Rogério Bezerra colocou aqui pra gente, vamos lá, obrigado Rogério. Olha, Fernando, imóveis com várias penhoras, pode se arrematar? Obrigado Rogério pela indagação. É o seguinte, mesmo que o imóvel tenha várias penhoras, isso, em princípio, não necessariamente significa que você não possa arrematar. Você precisa fazer uma análise do edital, verificar de onde vêm essas penhoras, ok? Sempre tomar cuidado para ver se o imóvel já não foi eventualmente arrematado em algum outro leilão, mas por si só, o fato de existirem outras penhoras não leva à conclusão de que você não possa arrematar o imóvel. Você precisa fazer uma análise conjunta, edital, matrícula do processo, verificar os débitos que estão atrelados ao bem e se todos os credores destas outras penhoras foram devidamente avisados do leilão, que eles têm o direito de ser avisados nos termos do artigo 889 do Código do Processo Civil. O Paulo, lá, vamos seguindo aqui, qualquer dúvida coloca aí de novo. O Paulo fala o seguinte, se no edital constar o leilão do imóvel, mas citar que existe uma averbação de financiamento fiduciário, existe o risco de assumir a dívida deste financiamento? Não é de direitos. Paulo, bela indagação, é o seguinte, então eu estou vendo que você está de frente aqui para um leilão judicial, e o leilão que está sendo feito é do imóvel propriamente dito, não é dos direitos. Então o que acontece é o seguinte, quando o imóvel está sendo leiloado, partindo do pressuposto lógico, né? Não faz sentido aqui o próprio credor fiduciário ser o credor do processo. E não, nessa situação não dá para você assumir, não faz sentido a dívida do credor fiduciário ser transferida, porque o que está sendo leiloado é o imóvel da sua propriedade plena. Já se o leilão for de direitos atrelados ao contrato de alienação fiduciária, que não é o seu exemplo, mas só para deixar a resposta mais completa, até para você e para os demais, sim, pode sim acontecer de você ter que assumir esse débito perante o credor fiduciário. Mas se no seu exemplo, como você bem disse, o imóvel está sendo leiloado na propriedade plena, aí não, ok? Você não assume esse débito perante o credor fiduciário. O que o credor fiduciário poderá fazer depois do leilão é tentar se habilitar no processo para ele receber o produto da arrematação. E aí o juiz é que vai avaliar de acordo com o concurso de credores se o dinheiro vai chegar até o credor fiduciário ou não. Essa é uma outra questão, mas sua indagação foi se o imóvel, se a dívida do financiamento é transferida para você. Se o leilão for do imóvel propriamente dito, não, ok? Legal, obrigado, bela pergunta. O pessoal está chegando aqui. A Alessandra chegou, obrigado, Alessandra, pela participação. O João aqui, o João Eugênio Oliveira, obrigado aí, estimo que estejam aproveitando. E Eliezer Passos também se juntou a nós, obrigado aí. Vamos em frente aqui. Tem uma dica importante que eu costumo passar, embora ela pareça básica, mas ela não é, que é a definição do seu perfil de arrematante. Quem é você? Você é um comprador de imóveis em leilão que busca para morar ou para investir. Isso é um ponto muito importante para você delimitar os seus campos de busca, para você não jogar energia fora, não se cansar na internet.
para você fazer buscas assertivas. Leve em consideração essa dica que eu estou dando, tá bom? O Luiz aqui, ele diz o seguinte, tem uma pergunta lá, vamos lá, é possível o leilão da propriedade plena mesmo existindo alienação fiduciária? Bela pergunta, Luiz. Sim, é possível. Isso acontece com uma relativa frequência, por exemplo, nas execuções condominiais. Então, vamos pegar o exemplo do apartamento, que eu gosto de usar bastante. A pessoa não pagou o condomínio. E o condomínio está executando o devedor. Acontece sim, embora não seja o mais comum, né? Mas acontece sim em algumas situações do juiz autorizar, nessas execuções de condomínio, a penhora do imóvel na propriedade plena. Existe aí uma divergência entre os juízes, né? Alguns autorizam a penhora do imóvel total, né, na propriedade plena, e outros que constituem a maioria dos juízes, certo? Eles só penhoram os direitos atrelados ao contrato de alienação fiduciária, mas é possível sim. Nesse exemplo, principalmente, que você vai se deparar com a maioria dos casos em que o próprio imóvel está penhorado. Nós temos aí, em relação aos credores fiduciários, muitas vezes, um concurso de credores, porque a pessoa às vezes para de pagar o banco, para de pagar a prefeitura, para de pagar o condomínio, e aí são os credores que vão, de alguma maneira, tentar receber os seus créditos. Quando existe uma alienação fiduciária, o caminho natural e objetivo para o credor fiduciário é fazer a consolidação da propriedade e promover o leilão extrajudicial. Só que o que acontece na prática é que com relativa frequência nós verificamos que o credor fiduciário ele não faz esse leilão extrajudicial. Então, ele não se movimenta, e aí por razões várias que poderíamos aqui até conversar, mas para os fins aqui da nossa live de hoje, às vezes acontece, o credor não faz o leilão e o condomínio precisa receber, só que para o condomínio receber, ele não pode cobrar extrajudicialmente como credor fiduciário, ele precisa entrar em juízo, ele precisa ingressar com um processo na justiça. Mesma coisa a prefeitura, né? Se ela não conseguir receber, notificando, enfim, mandando as cartas de cobrança, não tem outro caminho a não ser ingressar judicialmente, né? A prefeitura não consegue fazer um leilão extrajudicial, tal como o credor fiduciário. Obrigado aí pela pergunta, excelente, obrigado. Olha lá, o Rogério colocou uma indagação aqui pra gente, um comentário, ele fala, pena que nesse exemplo de alienação fiduciária, a avaliação de valor do imóvel, a avaliação de valor do imóvel e não do valor dos direitos. Pois é, Rogério, entendi o que você colocou aqui, é bem comum, tá? Embora eu discordo, né? Quando os direitos estão penhorados, eu entendo que os direitos é que deveriam ser avaliados, precificados ali no processo, mas é muito comum, infelizmente, a gente verificar juízes que mandam avaliar o imóvel propriamente dito. Aí tem um descasamento, você tem total razão, eu concordo com você. E nessas situações, muitas vezes, a conta não fecha para o arrematante, o negócio não faz sentido matematicamente. Por quê? Se você está arrematando os direitos, mas o juiz avaliou o imóvel, e existem débitos atrelados à alienação fiduciária, às vezes os débitos são superiores, chegam a ser às vezes superiores ao valor do imóvel. Então é um cuidado realmente que se precisa ter para não fazer uma compra errada, sendo bem transparente, bem direto aqui. Na sequência, obrigado aí, Rogério. O Moacir Húngaro diz o seguinte, olha, esclarecendo um pouco mais, leilão judicial de uma casa, não tem condomínio, edital assegura que IPTU e impostos não serão de responsabilidade do arrematante. Que outros débitos podem existir? O Moacir, é o seguinte, se é um imóvel urbano, né, você está falando aqui, é um imóvel, uma casa, um imóvel residencial, em princípio, nenhum, tá bom? Não está em região de condomínio, só IPTU mesmo, só verificar o valor do débito, um cuidado, mesmo o edital de protegendo, verifique se não houve nenhuma impugnação da prefeitura, se ela, por exemplo, não discordou dos termos do edital, é um ponto, inclusive, para você observar, porque pode eventualmente ter tido ali, né, uma postura da prefeitura no sentido de querer brigar pelo recebimento do seu crédito. Isso aí pode acontecer, nem sempre acontece, mas é uma sugestão que eu te dou. Agora, em relação aos débitos, no imóvel residencial, não localizado em região de condomínio, só IPTU, tá bom?
assim, atrelados ao imóvel, né? Que seja uma preocupação para você no sentido de, depois, no pós-arrematação, o que pode eventualmente recair sobre você. Então, só IPTU. Legal, qualquer dúvida, coloca aí de volta pra gente. Obrigado aí, Khaled, assessoria chegou, tudo bem? Obrigado aí pela participação. O Júnior diz o seguinte, em um leilão judicial por débito de condomínio, após o arremate, a prefeitura deve habilitar os débitos de IPTU ou o arrematante informar a prefeitura? Bela pergunta, é o seguinte, o ideal, claro, que a prefeitura se habilitar por meio da sua procuradoria para ela receber. Só que o que acontece é o seguinte, vou compartilhar com vocês uma situação que é frequente. Existem prefeituras que têm milhares de processos e, às vezes, literalmente, eles não dão conta do trabalho. Essa é uma percepção particular que eu tenho minha, assim, que ao que parece não dão conta, porque é muito trabalho, é muita coisa. É um serviço massificado. Essa é uma primeira possível causa, né, de às vezes, de um não movimento, de uma inação, de uma inércia pela prefeitura. Isso aí é uma hipótese, lógico. O que você, como arrematante, pode fazer? Pode, tranquilamente, provocar a prefeitura. E não necessariamente por meio só do processo, você pode fazê-lo extrajudicialmente, fazendo um contato até telefônico ou por meio de uma notificação do protocolo, de um e-mail, falando, prefeitura, o imóvel foi arrematado, existe um crédito lá depositado, vocês precisam se movimentar para vocês receberem o que é de direito de vocês. Então você pode sim, na qualidade de arrematante, fazer esse movimento. Isso é saudável, aliás, você está contribuindo com o interesse público, né? Com o cofre público, de receber um dinheiro que vai voltar aí, que é da sociedade. Bela pergunta, vamos em frente aqui. Se ficar alguma dúvida, coloca de volta. Obrigado aí, José Augusto também. O Moacir agradeceu. Imagina, eu que agradeço a sua participação. Deixa eu só fazer uma pergunta. Está todo mundo aqui cadastrado no e-mail? Vocês cadastraram o e-mail de vocês no site da Academia do Arrematante? Você pode entrar tanto pelo site quanto pelo link da bio aqui do Instagram. Por que eu falo isso para vocês? Que eu não sei se vocês recebem os avisos do Instagram de que a live começou, etc. É uma maneira de os convites chegarem de uma maneira mais segura para vocês. Então, quem não cadastrou, cadastra lá. Só clicar no link da bio ou entrar no site lá e deixar o e-mail para vocês receberem aí os convites, as dicas, né, as sugestões, os estudos que nós fazemos. Hoje, por exemplo, foi um dia de estudos aqui na Academia do Arrematante. Deixa eu verificar aqui. Tem uma pergunta do Luiz, que eu quase passei. Ele falou, no caso do leilão da propriedade plena em imóvel de alienação fiduciária, não existe risco de ação do credor fiduciário? Olha, Luiz, bela indagação. É o seguinte, sim, existe um risco de você ter uma resistência por parte do credor fiduciário. Isso pode vir tanto por meio de uma ação, que é um processo individualizado, quanto por meio de uma petição ali direto no leilão judicial. Porém, assim, pela prática, o que nós temos observado é que uma vez aprovado o edital, o credor fiduciário intimado devidamente do leilão, se ele não se manifestou no tempo e modo devidos ali, é muito difícil dele conseguir reformar esse cenário. Muito difícil, porque existe no direito que a gente chama de preclusão. E aí ele não se posicionou ali no momento adequado e, além disso, ele precisa... se o leilão foi concluído com arrematação, existe um dispositivo no Código de Processo Civil muito importante que diz que o auto de arrematação se considera como um ato jurídico perfeito, acabado e irretratável. São 3 adjetivos que a lei dá, que não sou eu que estou inventando. Então, são garantias de que o ato ele é seguro, de que para preservar a compra, para proteger o arrematante, que é um terceiro de boa-fé, e não trazer inseguranças para ele. Certo? Então, existe todo esse arcabouço, digamos assim, né? Toda essa base legal, e eu falo legal lei, né? Legal e jurisprudencial das decisões dos juízes, que são muito... Quando você tem o leilão do imóvel na sua propriedade plena, é muito difícil de você conseguir, depois que o leilão foi realizado, se o credor fiduciário não conseguiu reformar o edital deste leilão, é muito difícil do credor fiduciário conseguir
enfim, revisar isso e fazer com que a situação seja alterada em seu favor. Mas valendo aqui um outro apontamento que eu fiz anteriormente, mas vou destacar. Quando existe um credor fiduciário, na maioria das vezes, o objeto da penhora, quer dizer, o objeto que está sendo leiloado são os direitos, não é o imóvel na propriedade plena, certo? Isso na maioria, mas existem sim situações em que o imóvel vai a leilão na sua propriedade plena, mesmo existindo alienação fiduciária. E o exemplo que eu dei, o mais comum, é nas execuções de condomínio, quando o próprio condomínio penhora ali, por exemplo, o apartamento na sua integralidade, no quesito propriedade plena, certo? O Antônio Gomes Filho aqui se juntou a nós. Obrigado aí, Antônio Gomes, obrigado aí pela participação, obrigado aí a todos pelas dúvidas que estão colocando para a gente, que isso é muito importante, para que nós saibamos, né, o que se afigura para vocês como um medo, como um receio, como um obstáculo, como algo que está entre vocês e o lance vencedor. O que faz, o que incomoda vocês nesse ambiente dos leilões? Quais são as dúvidas, né? O que é que vocês gostariam de ver solucionado, de tirar da frente ou resolver para que vocês façam excelentes compras? A gente já teve bons exemplos aqui, excelentes exemplos de temas que foram muito bem trazidos, relacionados aqui ao mercado aquecido, relacionados a débito de natureza fiduciária, débito condominial, débito de IPTU, importância da notificação de todos esses credores, verificar se esses credores podem eventualmente fazer algum movimento discordando, né, do leilão. Pode eventualmente acontecer, no sentido de, porque eles querem buscar os seus créditos e nem sempre a situação que está ali consolidada no processo ela é favorável. Às vezes o juiz, por exemplo, diz que o condomínio vai receber antes da prefeitura. A prefeitura fala, não, eu quero, se vender no leilão, eu quero receber primeiro. Isso pode gerar eventualmente ali uma discussão no processo, tá? Mas são temas muito importantes para vocês verificarem antes de darem os lances nos leilões, para vocês terem essa consciência de que são assuntos a serem verificados previamente, porque se você não o faz previamente e depois dá um lance, aí algo acontece que não estava dentro aí dos seus planos, isso pode te trazer um desconforto e aí algo indesejável, não, né, a tua compra às vezes não ser tão exitosa como você desejava. Por isso que nós da academia estamos aqui, para desmistificar esse mercado, democratizar o acesso à informação, multiplicar conhecimento para vocês, para que vocês levem, enfim, para suas compras com o máximo de segurança possível. Eu estava falando até em relação ao perfil do arrematante, né, que entraram outras perguntas, mas eu vou continuar aqui, que é muito importante, essa autodefinição. Não sei se todos vocês aqui já têm isso totalmente definido no que tange quem sou eu, né? Eu sou um arrematante de imóveis para morar, um arrematante de imóveis para investir. Eu daria um chute aqui, talvez, né? Eu vou tentar adivinhar. Eu acho, tá bom, que a maioria, pelo teor aqui das perguntas, que a maioria está aqui para investir. Mas não que não existam pessoas que estão buscando a casa própria, um terreno, uma casa para morar, um apartamento. Certamente existem. Mas conta pra gente aqui, se vocês quiserem, lógico, quem são vocês? Está buscando para morar ou para investir? Estão buscando essa arrematação sozinhos ou por meio de assessoria, de um escritório, de um advogado, ou de um corretor, um consultor de imóveis? Como é que vocês estão fazendo essa busca, esse caminho? É interessante para a gente saber aqui da arrematante, como é que está sendo a jornada de vocês. E é para isso que a gente faz as lives, né? Toda semana, 7 horas da noite, às 19 horas aqui na quinta-feira. Reiterando, estávamos lá no YouTube, a gente migrou aqui para o Instagram, continuaremos fazendo os nossos vídeos lá no YouTube, lógico. A nossa ideia é fazer vídeos lá mais curtos, né? E aqui no Instagram fazer as lives para tirar dúvidas, trazer temas. Por exemplo, a gente está com várias sugestões aí de pessoas que estão colaborando conosco. Fernando, fala de penhora. Fernando, fala de alienação fiduciária.
fala de usucapião, são temas, né? Se vocês tiverem temas, sugestões, podem compartilhar conosco aqui. Outra dúvida que chegou, que a gente vai fazer uma live em breve, é a respeito de evicção, um outro tema bem interessante. Quer ver outro tema? Como ler, interpretar e dominar um edital de leilão. Já fizemos, inclusive, uma live no YouTube a respeito disso. Várias, né? A gente já fez várias lives no YouTube, mas tem lives específicas a respeito desses temas. Para quem quer mergulhar mesmo nesses assuntos e entrar firme e bem seguro, e são lives bem, sabe, bem profundas, inclusive com alguns convidados muito especiais. Se vocês acompanharem lá, tem professores, investidores, leiloeiros. A gente trouxe também, nós continuaremos a trazer convidados, pessoas para contribuírem conosco e com todos vocês, com os seus conhecimentos, com as suas experiências aí nas arrematações. Legal? Deixa eu ver aqui. Então, uma outra dica que eu vou dar para vocês, e aí a gente já encaminhando aqui para o final da live, se tiverem mais alguma pergunta, coloca aqui. Em relação ao edital, não basta fazer uma leitura superficial. Você precisa dominar o edital de leilão, dominar todos, entender, compreender plenamente todos os termos que estão ali constando. Se existe uma palavrinha ali que você não entendeu, vem aqui para a academia, traz para a gente a sua dúvida, não dá o lance antes de você entender tudo que está no edital de leilão. Isso é muito importante. Pode ser eventualmente trabalhoso? Pode, mas enfim, não tem problema, a gente vai resolver isso. O objetivo nosso aqui é dar oportunidade para vocês de fazerem compras seguras e estratégicas. Legal? Estou vendo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. Ah, desculpa, acho que tem sim. Aqui tem aqui, vamos lá. O José Augusto, obrigado José Augusto do Ribeiro, ele diz o seguinte: entre a data da arrematação com o depósito até a data da efetiva emissão na posse, quem paga as despesas de condomínio? Bela indagação, José Augusto. Existem aqui 4 entendimentos, desculpa compartilhar com você um número exagerado, mas existem 4 marcos temporais a respeito da data em que o arrematante passará a ser o responsável pelas dívidas. Primeiro entendimento, a data da homologação do auto de arrematação. Segundo entendimento, a data da expedição da carta de arrematação. Terceiro entendimento, a data do registro da carta de arrematação no cartório de imóveis. E o quarto entendimento, que é o mais favorável, aquele que eu sigo, mas não necessariamente todas as outras pessoas seguem, que é a data da efetiva emissão na posse. Então, eu compartilho com você esses 4 marcos temporais, porque existem juízes que se direcionam, enfim, prolatam as suas decisões usando essas 4 datas, tá bom? Eu queria estar te falando uma coisa mais objetiva e única, mas é importante você saber. O Carlos Martins aqui no Instagram não tem like. Então, a gente vai colocar esse vídeo, vou até pedir para vocês. Terminando aqui a live, a gente vai colocar a live inteirinha lá no feed do Instagram, e aí vocês conseguem colocar inclusive mais comentários, né, e deixar o like, sim, com certeza absoluta. Obrigado, Carlos, aí pelo lembrete, obrigado mesmo. A Ana Gutierrez, ela diz o seguinte: olha, nesse caso da penhora da propriedade plena em imóvel alienado, o credor fiduciário pode ingressar após a arrematação com embargos de terceiro? Olha, Ana, bela indagação, obrigado aí pela participação. O caminho assim, que mais pertinente seria eventualmente uma ação de anulação de arrematação, tá? Não embargos de terceiro. Até pode acontecer de ele ingressar com embargos de terceiro, mas eu acredito que o mais comum não seja isso, seja sim uma impugnação pelo credor fiduciário dentro do próprio processo, que é o que mais comumente a gente verifica. E se ele não tiver sucesso, pode acontecer, embora seja bem raro de acontecer, ele ingressar depois, eventualmente, tá? Com uma ação de anulação de arrematação. Mas é bem raro isso. Essa ação ela é bem rara de acontecer. O mais comum mesmo é dele eventualmente querer impugnar a penhora e o leilão dentro do próprio processo onde o imóvel foi penhorado na propriedade plena, tá bom?
Obrigado aí pela pergunta. O Oswaldinho, na atual conjuntura, obrigado Oswaldinho, ele fala, olha, na atual conjuntura face à pandemia, muitas pessoas estão deixando os financiamentos, presume-se que acarretará, perda de imóveis e leilões. Qual o seu posicionamento? Sim, Oswaldinho, sim, existem números, aí nós acompanhamos o mercado e a inadimplência, sim, ela está aumentando, mas o que nós verificamos é que, lógico que por força da pandemia, infelizmente, lógico que isso é altamente indesejável, mas muitas pessoas, infelizmente, não conseguem honrar os seus compromissos porque ou perderam seus empregos ou porque não estão, enfim, faturando tanto quanto em outrora. Agora, o fato é o seguinte, a gente tem de um lado a inadimplência, isso é fato, mas a gente tem outras, por exemplo, referências de marcos de que aconteceram na história da sociedade, por isso que eu posso dizer que isso é cíclico. Então você tem aí ataque às Torres Gêmeas, queda do mercado americano subprime, facada no presidente, Copa do Mundo, impeachment, a gente tem vários eventos macroeconômicos, digamos assim, que são, são globais, são de uma esfera muito maior do que às vezes de um acontecimento de um dia individualizado, que impactam a economia do país. E nesse sentido é que o que se verifica, sim, é um aumento da inadimplência e existe, só que a gente precisa saber separar, qual o tipo de inadimplência. Existe aquele empresário sólido, que teve ali um apontamento episódico e vai sobressair, vai superar, diferente às vezes de uma família, que tem que aquele responsável ali pela subsistência de todos, às vezes perdeu o emprego, então precisa se reconstruir. Existem diferenças entre os débitos, diferente daquele, por exemplo, que já era inadimplente e continuou inadimplente. Cada inadimplemento tem a sua causa, a sua história, mas em razão da pandemia, infelizmente, é perceptível sim um aumento da inadimplência. E o que isso vai e já está causando? O aumento do volume de leilões, certo? Essa é a minha percepção. O Paulo Rogério, obrigado aí, Oswaldinho. O Paulo Rogério diz o seguinte, em um leilão judicial que na matrícula não consta a penhora executada, mas constava no edital. Não participei por esse motivo, mas arremataram. Existe o risco de cancelar a arrematação futuramente? Entendo que não, tá? Paulo, obrigado aí pela pergunta. Porque é o seguinte, a penhora, ela é altamente recomendável que ela seja averbada na matrícula. Mas isso não é obrigatório, isso não é um requisito para que o leilão aconteça. Existem, por exemplo, juízes que eles falam, não vou evoluir para o leilão, primeiro tem que averbar na matrícula, mas isso não é obrigatório. Tá? De acordo com a lei, isso não surge como um requisito imprescindível. Embora vários juízes só queiram evoluir para o leilão depois que ele estiver seguro de que essa penhora foi averbada. Então, nesse sentido, eu não vejo isso como um impedimento para a participação no leilão. Mais importante que isso é você verificar se todos os credores que têm penhora averbada, se eles foram avisados do leilão. Mas bela indagação a sua. Obrigado aí. Se ficou alguma dúvida, coloca pra gente. Tiago Palermo, 83, tudo bem, Tiago? Ele diz o seguinte, se tem o ato de arrematação, acho que é auto, que você quis dizer, de arrematação, preciso fazer a escritura ou consigo registrar na matrícula do imóvel direto? Tiago, obrigado pela pergunta, excelente. O auto de arrematação, não. Você consegue registrar a carta de arrematação. Aqui no leilão, por exemplo, pressupondo que seja um leilão judicial, tá? Existem dois documentos, o auto, depois a carta. É a carta que você registra. Já se o leilão for extrajudicial, aí sim, quando é extrajudicial, o próprio leiloeiro gera o auto e é assinado por todos os participantes, pelo comitente, e aí você consegue registrar na matrícula do imóvel. Só verifica então se você está diante de um leilão extrajudicial, o exemplo mais comum de extrajudicial são os leilões dos bancos, tá? E o judicial feito pelo próprio judiciário, normalmente em razão de uma dívida. Tá bom? E obrigado aí pela indagação, qualquer dúvida coloca. O Paulo Rogério, aí ele diz o seguinte, obrigado Paulo, ele fala, eu sou um arrematante investidor, compro, reformo e vendo. Que legal, Paulo, obrigado
por compartilhar conosco aí o seu status e sucesso para vocês todos aqui. A Elisa chegou também, obrigado Elisa, a Rita Marques, obrigado Rita, o Oliver Mangels, olá, tudo bem Oliver? Já esteve conosco aqui, né? Acho que em outras lives. Ele diz, olha, ele ou ela, não sei se é, acho que é ele pela foto, me parece. Falou, eu busco nos sites os imóveis e quando gostar de algo vou procurar um advogado. É um caminho. Nem todos arrematam sem assessoria. Alguns arrematam só com assessoria, só com um advogado, um consultor, enfim, alguém que detém o conhecimento. Outros já têm esse conhecimento e arrematam sozinho. Eventualmente contratam ou não depois os prestadores de serviço. Mas o importante você arremata detendo este conhecimento, né, ou você contrata uma pessoa para fazer para você a pesquisa, as buscas prévias e a análise para ver se o imóvel é passível seguramente de arrematação. Obrigado aí, Oliver, por compartilhar conosco a sua experiência, né, como que você se posiciona. Humberto chegou, obrigado Humberto Carneiro, Sérgio Agripino também, obrigado. O Paulo diz o seguinte, estou na expectativa do tema uso capião. Certamente, nós vamos fazer uma aula aqui sobre uso capião. Tem um caso real em andamento. Arrematei e um dia antes do arremate o morador entrou com uso capião e estou aguardando o resultado. Paulo, pergunta que eu faço para você, você arrematou no leilão judicial ou extrajudicial? Segundo ponto, até para você verificar, o seu auto de arrematação ele já foi homologado ou não? E esta ação, ao tempo da arrematação, essa ação de uso capião, pelo que você colocou aqui, um dia antes do arremate, ele ingressou, né, com a ação de uso capião. Veja, assim, se esse auto de arrematação foi homologado, pressupondo que seja um leilão judicial, assim, você tem todos os predicados aí para se manter como comprador. Porque o que não dá, no meu entendimento, é o judiciário prejudicar o arrematante, que é um terceiro de boa-fé, sendo que ao tempo da compra não existia essa ação, ela não era passível de ser descoberta. Assim, só para te dar uma resposta objetiva, mas interessante verificar o status do seu leilão, se o auto já foi homologado. A gente vai fazer sim a live sobre o uso capião, com certeza absoluta. Obrigado pela sugestão, todas elas são super bem-vindas aqui. O Oliver diz o seguinte, você poderia fazer uma live pegando um imóvel do Viva Leilões e explicando também? Obrigado aí pela sugestão, Oliver, obrigado. A gente pode pegar, de vários sites de leilões, a gente pode pegar um edital, uma situação de um leilão interessante ali, e trazer comentários, dúvidas, com certeza sim. Obrigado aí pela sugestão. Aliás, eu trabalho, né, também na Viva Leilões, mas faço questão de destacar, existem muitos sites legais, muitos sites bacanas de leilões que têm excelentes oportunidades. Então, a gente pode, por exemplo, até para não ficar o Fernando comentando, né, um caso da Viva Leilões, pode pegar um leilão de um outro leiloeiro, de um site legal, um edital ali para a gente fazer uma análise juntos aqui, com certeza, tá? Para ficar até mais democrático no que tange aos concorrentes. Legal, mas excelente sugestão, obrigado, vamos fazer sim. Deixa eu ver, o Oliver aqui, você faria, legal, faremos. A Juju também chegou, obrigado. Maria Carolina, obrigado, Henrique. Deixa eu ver aqui, o Henrique, obrigado, Henrique Wetter. Ele diz assim, se houver alguma dívida particular do fiduciante, como resolver esta questão? É assim, as dívidas, dando uma resposta bem objetiva, tá, Henrique? As dívidas com as quais você precisa prestar atenção são as dívidas que podem acompanhar o imóvel. Outras, né, não são sua preocupação, porque elas não vão ser transferidas para você. Não sei se é essa o seu principal medo, se é esse o seu principal medo, tá bom? Mas foca nisso. Cesário, tudo bem, Cesário, meu querido amigo? Obrigado aí por estar presente. Professor Luiz Cesário, grande processualista. E diz o seguinte, Fernando, quando a propriedade é consolidada ao longo da execução, mudando o proprietário na tramitação do processo, traz algum risco? Forte abraço. Eu aqui te mando um abraço, meu amigo. Então, é assim, e essa alteração de status em relação à propriedade, ela precisa ser
de conhecimento do juiz, porque às vezes o juiz penhorou os direitos e aí a propriedade foi consolidada e o juiz precisa tomar conhecimento para que ele possa, enfim, dar seguimento ao processo, porque mudou de mão o imóvel, né? A propriedade foi consolidada e o credor fiduciário, então, sim, eu entendo como altamente recomendável que essa informação seja levada ao conhecimento do juiz, porque isso pode sim impactar o leilão, pode impactar o texto do edital, porque daí o imóvel não é, os direitos, por exemplo, eles não são mais de propriedade se o devedor ali, que era o réu desse processo, era detentor desses direitos, ele passa a não ser mais. Isso é uma informação importante sim, para que o juiz informe se ele vai manter ou não a penhora, o que dificilmente vai acontecer, né? É mais provável aí que ele diga, o credor, o que você quer fazer? Porque o credor vai querer receber, lógico, o crédito dele, mas ele pode perder eventualmente essa penhora, porque o credor fiduciário, ele não precisa guardar, né, a tramitação do processo, ele tem o curso dele lá de acordo com a lei da alienação fiduciária que ele desenvolve extrajudicialmente. Mas bela questão, meu amigo, obrigado aí pela participação. Se tiver alguma outra sugestão, dúvida, coloca aí pra gente. Bruno Lucarelli chegou também, obrigado Bruno por estar aqui conosco. Antônio Decomedes, obrigado Antônio. FP Nascimento, Oliveira, Andréa F. Corrêa, obrigado. Aline, obrigado Aline. O Júnior Santos diz o seguinte, o Júnior fala o seguinte, olha, a respeito dos leilões extrajudiciais do Santander, onde condiciona a avaliação e aceitação do lance vencedor, essa rasteira, ele colocou entre aspas o Júnior, né? Ele diz, olha, essa rasteira acontece com outros bancos ou só o Santander dá calote ao arrematante? Pois é, Júnior, é o seguinte, dando uma resposta para você aqui generalizada no quesito bancos, tá? Sempre que você vai se relacionar com uma instituição financeira, eu digo sempre assim, em relação ao contrato de seguro, um contrato de mútuo, um contrato, enfim, de empréstimo em conta corrente, um leilão, isso é muito comum de você verificar que os bancos colocam cláusulas que lhes são protetivas, cláusulas a eles favoráveis, muitas vezes abusivas, né? Cláusulas nulas, cláusulas que estão desconectadas, que não respeitam a lei, sendo bem direto e transparente aqui. Isso é comum de acontecer, não que vá acontecer em todas as situações, mas é comum. Agora, você tomando conhecimento deste edital, trouxe aqui para a gente a questão condicional, quer dizer, o comitente, o credor que está fazendo o leilão, falou, olha, eu estou fazendo, mas eu me dou o direito de concordar ou não, né, com o lance. Sabe, isso aqui eu já vi em outras oportunidades, eu não concordo, sabe, com esse texto, porque se ele, banco, promove o leilão, quer dizer, ele quer ou ele não quer vender? Ele definiu ali o valor mínimo, ele tem que definir isso ali, estabelecer isso no leilão e ponto. Agora, por que o comprador, você tem razão em não concordar com isso, por que o comprador tem que comprar e ficar na dúvida se isso vai ser aceito ou não? Porque ele tem um custo, às vezes tem um movimento, uma energia, um tempo de dedicação, para saber se ele vai ou não entrar no leilão. E aí, às vezes, ele entra, dá o lance e o banco não concorda. De fato, você tem razão. Eu não concordo com essa postura, mas que ela existe, ela existe. Obrigado aqui pelo comentário, obrigado pelas outras pessoas que estão conosco. Janderson, Roni, Roberto, Fábio, legal, boa noite. O Oliver agradeceu, obrigado, eu que agradeço. O Robert também mandou uma boa noite. O Antônio Comedes também, obrigado. Aí o Paulo falou o seguinte, olha, no meu caso, no meu caso de uso capião, o leilão é judicial, auto-homologado, carta emitida e registrada na matrícula. Na emissão da posse, o morador conseguiu uma liminar para aguardar a decisão do uso capião. Ah, entendi. Então você já tem registro, você já virou proprietário do imóvel. Não, olha, minha opinião, tá? Sem olhar, lógico, o caso no detalhe, mas não seria o adequado aqui, lógico, você perder, você tem que ganhar esse caso. Se eventualmente tiver uma discussão, essa discussão não pode atingir você, ela tem que ser feita entre as partes do processo. A minha tendência, claro, que ela é proteger o arrematante como um terceiro de boa-fé. Então, eu não concordo com essa decisão judicial que não autorizou a sua emissão na posse. Você tem registro, que é uma situação consolidada.
Sugiro sim que você, não sei se você está representado ou não pelo seu advogado ou advogada, se assim, mas se você tiver, claro, seguir os conselhos do seu profissional. Se você não tiver, você precisa com certeza estar assessorado por alguém da sua confiança para você lutar pelos seus direitos, porque o seu direito aqui, na minha opinião, ele é maior, ele que deve prevalecer. O Luiz Rotina Imobiliária se juntou a nós, obrigado. O Road Medeiros, legal aqui, eles falam, olha, em leilão de vaga de garagem de condomínio, o arrematante precisa comprovar que é proprietário de uma unidade no condomínio, o juiz pode homologar mesmo sem ter essa comprovação? Sim, sim, ele precisa ser morador de acordo com a lei. Agora, às vezes, você pode se deparar com editais que não fazem constar essa exigência. E aí, você pode eventualmente conseguir, não que você não, mas assim, o correto, de acordo com a lei, é que os leilões de vagas de garagem só possam ser frequentados por parte daqueles que são moradores do próprio condomínio. Agora, se aconteceu eventualmente do edital de leilão nada a estabelecer a respeito e o leilão foi feito e um terceiro estranho ao condomínio participou, deu lance, arrematou e a situação se consolidou, o auto foi homologado, a situação está feita, não dá para voltar atrás. A compra dele tem que ser protegida, tem que ser mantida, certo? Aí, obrigado, aí o Luiz Cesário agradeceu, eu que agradeço, meu caro, abração aí, obrigado, estimo que esteja tudo bem com você, com vocês todos aqui. O Antônio Decomedes fala assim, olha, imóvel arrematado da Caixa e financiamento de 80%, já se passaram 8 anos e com consentimento do arrematante, a família que perdeu o imóvel permanece no imóvel, cabe uso capião por parte da família? Olha, isso não é uma situação que eu recomendo de jeito nenhum, né? Uma vez você arrematou o imóvel, você precisa trabalhar juridicamente. Se você quer manter aqueles que estão no imóvel pós-arrematação, não tem problema, mas tem que fazer um contrato de locação ou, enfim, algum contrato você tem que ter. E o ideal é que seja de locação, claro. Mas existe sim o risco, se ele deixou a pessoa morando lá no imóvel e a pessoa tem a posse inequívoca, a posse pacífica, sem contestação por parte dele, sim, existe um risco, sim. Não é o recomendável. Depois, se você quiser manter aqueles que estavam ocupando o imóvel no próprio imóvel, minha sugestão, faz um contrato de locação, tá? Direitinho, a partir da data de que você virou proprietário. Obrigado aí pela pergunta. O Henrique Wetter falou, obrigado, professor, muito esclarecedor. Imagina, eu que agradeço aí, Henrique, obrigado a vocês. Lembrando aí, pessoal, quem estiver aqui no nosso canal, aqui do Instagram, lembra também de cadastrar o e-mail, muito importante para que nós mantenhamos o contato com vocês. Só clicar no link da bio e deixar o e-mail para vocês receberem os convites das lives. Marcelo Gouveia se juntou a nós, obrigado. Rod Medeiros, será que é o Rodrigo? Obrigado aí, Rodrigo, meu caro. Graziela, Grazi, tudo bem, querida? Obrigado aí, está conosco. Graziela, querida amiga, imobiliária super famosa aqui de São Paulo, especializada em imóveis de alto padrão, Jardins, Higienópolis. A gente fez uma live com ela, inclusive, que está no canal lá do YouTube. Recomendo fortemente, inclusive para os corretores e corretoras que estiverem conosco aqui. Obrigado aí, querida. Chegou também aqui, o Marcelo mandou um pedido. Deixa eu ver aqui. O Marcelo Gouveia Branco, ele fez um pedido para entrar no vídeo. Tudo bem, vamos lá. Entra aqui com a gente. Deixa eu ver se eu consigo te colocar. Tá bom? Deixa eu ver se eu consegui aqui. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Fernando? Como é que você está? Tudo bem, e você? Obrigado aí pela participação. Tudo bem, estamos aqui em Santos. Que legal, obrigado. Como é que tá aí? Tudo bem? Tá todo mundo protegido? Tudo tá. Estão fazendo inspeção sanitária na entrada da cidade para poder não ter muito turista, mas tá complicado, mas estamos indo. Vamos em frente, protegidos e aí saudáveis. E Isso. você, como é que tá nas compras? A gente pode te ajudar? Tem alguma dúvida sua? Realmente tá muito tá complicado, né? Tá chegando quase do valor
está tendo muitas arrematações no primeiro leilão, viu, Fernando? Certo, certo. Esse é um cenário que ele é raro, ele era muito mais raro de acontecer, mas às vezes, Isso, quando o imóvel está atrativo, né, porque a avaliação já está ali abaixo do praticado pelo mercado, pode eventualmente acontecer, mas não é o mais comum. exatamente. E, Fernando, eu ia te falar, teve uma arrematação que, no primeiro leilão, que acontece? O cliente ele já estava um certo tempo no imóvel, já tinha comprado faz 30 anos o imóvel, não sabia que estava indo para leilão o imóvel. Agora foi arrematado, houve um embargo de terceiro por parte do, 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 do dono do imóvel, né? E o juiz não suspendeu o leilão, mas também ele manteve na posse o dono do imóvel, que manteve na posse, e não, também não emitisse a carta de arrematação. O que você acha que vai acontecer? O processo foi para conclusão. Ah, é um leilão judicial, né? Judicial. Tá, ele entrou com embargos de terceiro? Isso, entrou com embargo de terceiro. E ele conseguiu eliminar ou não? Ele é parcial. Parcial, né? Certo, porque assim, precisa ver quem é esse terceiro, né? Ele é o proprietário ou ele é um terceiro, tecnicamente falando mesmo? Ele não figura na matrícula do imóvel. Ele tem o quê? Um Ele não compromisso de compra e figura. venda? Ele adquiriu há 30 anos atrás o imóvel, entrou comprovando o recibo, entrou que ele efetuou o pagamento, tudo, mas realmente não é que... Ele então, provavelmente, ele comprou o imóvel, mas não registrou o imóvel no nome dele, né? Ah, não levou a registro. Realmente ele estava lá, inclusive o imóvel já está inclusive vinha declarando no imposto de renda que ele adquiriu o imóvel, mas realmente não é dono, na verdade. Ele está na posse do imóvel, já tinha várias locações que foi feita no imóvel e realmente não levou a registro mesmo. Que tipo Não de deu... imóvel que é? É uma casa, um apartamento? É um apartamento. O que aconteceu? Ele comprou da construtora, a construtora faliu e o credor, na verdade, pegou o que estava no patrimônio da construtora. São 4 imóveis, um imóvel era dele. E os 4 Certo. E imóveis... quem que é o credor desse processo? É o próprio condomínio ou não? Não é condomínio, não. É outra construtora, é outro... Então, pode sim. Essa é uma situação que pode acontecer. São pessoas que não levam, né, as suas escrituras a registro, o que não é recomendável, mas é uma situação Nem que ela... escritura ele fez, né? Pois é, tem que ver a natureza, a qualidade do direito que ele tem. Se ele foi devidamente intimado lá atrás, se essa informação foi levada no processo. Mas o fato é o seguinte: ele pode eventualmente conseguir suspender os efeitos de um leilão. O leilão não foi feito ainda, ou ele foi feito? Não. Foi feito já. E teve a arrematação já. E o leiloeiro já comunicou já a arrematação, o pagamento, né? Pagamento certo. O auto de arrematação foi homologado? Ainda não. Ainda não. Se não foi homologado, assim, existe o risco, sim, desse leilão ser suspenso, ou do juiz suspender e protelar a decisão dele até que o juiz ou a juíza se sinta seguro de que ele pode homologar o resultado do leilão. Porque é muito comum de acontecer da pessoa se movimentar aos 45 do segundo tempo, quer dizer, ela ficou sabendo do leilão e aí sim a pessoa se mexeu. Claro que não é o ideal, lógico, né? Isso não é recomendável, isso não é saudável para o processo, para a estabilidade das relações, etc. Mas pode acontecer sim do juiz suspender os efeitos do leilão até para que ele possa julgar, para ver se esse terceiro tem ou não tem um bom direito ali na mesa. Se ele tiver direito, pode acontecer do juiz desfazer o leilão e desfazer a penhora. Pode eventualmente acontecer. E são 4 imóveis que foram, viu, Fernando? Um de cada... são imóveis diferentes, do mesmo prédio. Aí vai ter que ver a qualidade do direito que ele ostenta, assim, né? De 8 a 80, e qual que é o nível de proteção que ele merece da lei. Mas é que é bem comum nessas situações, o que o juiz faz? Peraí, então vamos segurar, não vou homologar, deixa eu analisar primeiro, aí depois ele decide,
Então, é comum de você ver dos juízes se comportando dessa maneira. Ah, tá. E Tá bom, tá bom. você participou do leilão, você não precisa dizer isso, é um leilão do seu interesse, lógico. Na verdade, Ele nós, não explica. nós assessoramos Ah, a irmã dele. perfeito. E a irmã falou assim: olha, eu estou interessado nesse leilão. Quando foi ver, um dos imóveis era do irmão. O que assim, então você não está pelo arrematante, né? Não, Não. nós estamos assessorando a irmã dele, e agora nós entramos, a minha esposa, que é a Kátia Branco, entrou com os embargos em terceiro. Ah, perfeito. Eu achei que você estava pelo arrematante, entendi. É assim, então, eu compreendi, você está tentando afastar a constrição, proteger o Exatamente. interesse da sua cliente. Isso. Legal, obrigado aí pela dúvida, por compartilhar com todo mundo. Participem sempre aí, obrigado. E tragam sempre aí pra gente. Obrigado, Kátia. Obrigada. Obrigado, pessoal. Espero que esteja tudo bem Obrigada. com vocês em Santos aí, todo mundo com Tá, saúde, tudo Obrigado, bem. obrigado. Pra bons você negócios também. aí, saúde para todos vocês. E você Obrigada. tem dado bastante incentivo na área do leilão e, de uma forma muito didática, tem levado bastante informação para a gente aí, que estamos assimilando esses teus conhecimentos aí de uma experiência muito brilhante da Viva Real e também ser formado na PUC, se especializado lá, né? Isso é Isso, interessante. exato. Fiz PUC lá, tudo lá. Então, tenho muito carinho pela escola. Maria Helena Diniz, né, que tá, na verdade é a Maria Helena. Sim, fui aluno dela, Direito Civil, fiz lá os créditos lá de mestrado com ela, professora muito querida, fui aluno dela, sim. Tá bom, então. Tá. Mas muito obrigado, viu, Fernando? Obrigada, Obrigado Imagina, Fernando. obrigado a vocês todos. A Um gente abraço para aprende. vocês aí. Tá, obrigado. A gente aprende muito com você, viu? Ah, que obrigado de coração aí, Muito gente. obrigada. Eu que Espero logo, agradeço aí. espero logo que você ter o curso só, vai te pegar Presencial. presencial para a plataforma, pegarmos o Sim, curso. vai ter sim, pode anotar. Vocês vão receber novidades aí muito brevemente. Tá Ai, praticamente legal. agendado para julho para a gente disparar isso para as pessoas. Tá Tá bom. bom. Obrigado, Fernando. Obrigada, boa noite. Tudo de bom. Imagina, eu que Obrigado. agradeço. Muito Sucesso para obrigada. todos vocês aí. Um Obrigada. prazer falar com Tchau, vocês. tchau. Valeu, queridos. Obrigado. Obrigado. Boa Tchau. Tchau. noite. Tchau, obrigada. Tchau. Nossa, veio um aviso no meu celular. Deixa eu só Que ver você aqui como estava é que eu falando faço comigo. agora. Não sei Como como é que... que eu faço aqui para. Acho que é vocês que precisam desconectar o vídeo Ah, aí. tá Não bom, sei. tá Ah, bom. tá. Obrigada. Tchau. Imagina, eu que agradeço. Seguimos aqui, pessoal. Obrigado aí. Se tiver mais alguém que queira participar conosco, vamos em frente. Deixa eu ver aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui. O Paulo falou: provavelmente o contrato de gaveta é o caso dele. Provavelmente, tudo indica que sim. A Grazi mandou um alô aqui, obrigado, Grazi. A Laís, Rodrigo, obrigado, Rodrigo, querido, obrigado aí, excelente. O Oliver falou assim: mas quando fazem a avaliação, eles não checam? Deixa eu ver aqui. Acho que o Oliver, não sei quem mora no imóvel. Pois é, Oliver, o ideal é verificar, mas nem sempre essa avaliação ela traz essa informação, porque às vezes, por exemplo, você faz uma avaliação pelo perito, o perito agenda, vai até o local e não necessariamente ele detalha quem ele encontra lá. Quer dizer, ele vai avaliar o imóvel e fala: o imóvel vale tanto e ponto. E às vezes não é o perito, às vezes é um oficial de justiça que vai para intimar as pessoas. O ideal, lógico, é trazer essa informação para o processo antes do leilão, para o juiz ter conhecimento dela, se tem algum terceiro ali envolvido que possa eventualmente querer apresentar alguma medida de resistência, né? É o ideal, mas nem sempre isso acontece. Por isso que tem que verificar antes de dar o lance, constatar direitinho qual que é a realidade que se apresentou ali no processo, para você dar os seus lances com segurança, tá bom? Se tiver mais alguém aqui que queira fazer o vídeo aqui, tranquilo, que a gente já está chegando já temos 1 hora de live, então se tiver mais alguma dúvida, coloca. O Oliver Mangas agradeceu aqui de Santos. Bacana, excelente, obrigado aí. Obrigado vocês, Oliver. Se tiver mais alguém que queira, se tiver mais alguma pergunta, que a gente está aqui nos últimos minutos. Vamos lá, o Rogério Bezerra. Obrigado, Rogério. Ele fala o seguinte: eu estou acompanhando um leilão judicial de um imóvel em que a loteadora está perdendo o imóvel por um débito para a prefeitura. A loteadora já informou no processo que não é a proprietária.
Tá, deixa eu ver, acho que você vai colocar mais algum comentário aqui. Ela... Por isso que precisa checar, né, Rogério? Que é quem que figura como proprietário. Basta você olhar isso na matrícula, mas aí ele diz, ó, mas o juiz negou e continuou o processo. Tem que ver quem figura como proprietária ainda, se essa proprietária foi devidamente intimada e dos atos processuais, aí da penhora, principalmente da penhora e do leilão. Não sei se você vai colocar mais algum apontamento aqui. O juiz continuou, precisa verificar por que ele continuou, né? Será que veja se quem figurou como proprietário ainda se a pessoa está sendo devidamente intimada ali na matrícula é a loteadora. Ah, tudo bem, na matrícula é ela que figura, então ela é a proprietária. Então, né, Rogério, se ela figura, então, proprietário é se a figura nessa condição na matrícula do imóvel. Pode, às vezes, eventualmente, se ela fez a venda via compromisso de compra e venda, mas ela não registrou isso, não escriturou isso, ela ainda figura, oficialmente, ela ainda é a proprietária do imóvel. O Paulo Rogério agradeceu aqui, obrigado pela aula, muito legal a sugestão de analisar um edital real e, eventualmente, uma participação ao vivo para um caso. Excelente. Pessoal, é isso aqui, ó. Obrigado. Estou caminhando aqui para os finalmente, né, digamos assim. Obrigado a todos. Eu vou colocar essa live aqui no feed do Instagram. Quem não conseguiu chegar, às vezes, no começo, pode assistir. Tem várias perguntas super interessantes. Se vocês puderem, deixa lá o like, né, comenta, porque para esses comentários depois a gente perde, né? Eles ficam aqui só na live. Eles não vão lá para o feed do Instagram. Então, coloca lá que a gente dá sequência, a gente continua, e outras pessoas podem verificar, outras dúvidas vão aparecer, e tá combinado, tá bom? Na semana que vem, eu encontro vocês. Obrigado aí, o Júnior Santos, mais uma excelente aula, obrigado, grato, mestre. Imagina, Júnior, eu que agradeço aí você por estar presente, a todos os demais. Hoje tivemos até uma participação ao vivo de um aluno aí, querido aluno, excelente, fico muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, que as informações que nós levamos aí tenham sido úteis para vocês. Bacana? Então vamos em frente. Muitíssimo obrigado a todos aí de coração, todos e todas, e até quinta-feira que vem, às 19 horas, aqui no Instagram, tá bom? Obrigado, um abraço aí, abraço a todos vocês. Obrigado e bom feriado, aproveitem.